Alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Copa Libertadores da América, que já tem 10 equipes classificadas para as oitavas de final. Entre as 10, 5 times brasileiros, 5 equipes brasileiras. Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e também o São Paulo. Fluminense e Palmeiras já garantiram a primeira posição nos seus grupos. Passaram de fase com os brasileiros: Júnior de Barranquilla da Colômbia, Nacional de Montevidéu, River Plate, o Tajeres da Argentina e o The Strongest da Bolívia. A partir de agora, no plantão do Paulinho, tudo sobre os 8 grupos da Copa Libertadores da América. Veja o que o seu time tem que fazer para garantir a vaga na próxima fase da competição, por exemplo, Flamengo e Grêmio que não estão aqui no grupo ou no grupo dos classificados, ou então, se você torce pelo Atlético, pelo Botafogo, pelo São Paulo, o que o seu time tem que fazer para garantir a primeira posição da chave. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Começamos por ordem dos grupos. Vamos para o grupo A, que tem o Fluminense. Fluminense é o líder, tem 11 pontos, já garantiu a primeira posição no grupo. Por quê? Cerro Porteño do Paraguai e Colo-Colo do Chile dividem a segunda posição com 5. Só resta uma rodada. Quem vencer aqui vai a 8. O Fluminense já tem 11, então o Fluminense está classificado e já tem a primeira posição na chave. Fluminense e Aliança Lima, Cerro Porteño do Paraguai e Colo-Colo são os jogos que fecham a fase de classificação nesse grupo A no dia 29 de maio, às 9h30 da noite. Portanto, o Fluminense vai cumprir tabela contra o Aliança Lima, já é o primeiro colocado do seu grupo, a equipe do Fluminense. Resta saber quem vai garantir a segunda vaga: Cerro Porteño, Colo-Colo ou então Aliança Lima. As 3 equipes disputam esta vaga na última rodada da competição. Claro que o Aliança Lima aqui vai ter que vencer o Fluminense no Maracanã para garantir a vaga. Então, teoricamente, esta segunda vaga vai ficar entre Cerro Porteño e Colo-Colo. Se o Aliança Lima não derrotar o Fluminense no Rio, o Cerro joga pelo empate em casa contra o Colo-Colo para passar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos ao grupo B, que é o grupo do São Paulo. O São Paulo está classificado para a próxima etapa da competição. Tajeres e São Paulo estão classificados. O Tajeres tem 13 pontos, São Paulo tem 10. Eliminados, Barcelona com 3, Cobresal do Chile com 1 ponto na tabela. O São Paulo, pessoal, já garantiu a vaga, ó. Pelo menos na segunda posição, já passou de fase. Resta saber se vai ser primeiro ou o segundo colocado. Para ser primeiro, tem que vencer o jogo. Dia 29 de maio, 9h30 da noite, no Morumbi, São Paulo e Tajeres. Tajeres é líder, tem 13 pontos, saldo 6. São Paulo tem 10 pontos, saldo 5. Se o São Paulo vencer a partida por 1-0, por exemplo, ultrapassa o Tajeres no saldo. Fica 13-13. Aí o São Paulo vai ter saldo 6 contra saldo 5 do Tajeres. Portanto, São Paulo joga por vitória simples para ser o primeiro colocado do seu grupo. Barcelona e Cobresal estão eliminados da Copa Libertadores da América. Vamos ao grupo C, que é o mais complicado, porque o Grêmio tem jogos atrasados. Grupo C, que é o grupo do Grêmio, tem The Strongest da Bolívia, já classificado matematicamente com 10 pontos. O Huachipato do Chile tem 5, é o segundo colocado. Estudiantes da Argentina, com 4, é o terceiro. O Grêmio tem 3 pontos, é o lanterna da chave, quarta colocação para o Grêmio nesse momento aqui. O Grêmio tem 3 jogos por fazer. Dia 29 de maio em casa, quando digo em casa, eu quero dizer em Coritiba, em Curitiba, no campo do Coritiba, no Couto Pereira, o Grêmio enfrenta o The Strongest da Bolívia. No mesmo dia na Argentina jogam Estudiantes e o Huachipato. Dia 4 de junho, que é uma terça-feira à noite, 9 horas, no Chile, o Grêmio enfrenta o Huachipato. E no sábado, dia 8 de junho, 7 da noite, no Couto Pereira, em Curitiba, no estádio do Coritiba, tem Grêmio e Estudiantes. A situação do Grêmio é a seguinte, pessoal, ó. O Huachipato com 5, Estudiantes 4, Grêmio com 3. Essas 3 equipes disputam uma vaga porque a outra já é do The Strongest. Situação do Grêmio. Se o Grêmio fizer 7 pontos nos 3 jogos, 2 vitórias e um empate, garante vaga à próxima etapa da competição. Se o Grêmio fizer 6 pontos, 2 vitórias, se as vitórias forem contra o Huachipato e Estudiantes, o Grêmio garante a vaga, independente de qualquer outro resultado paralelo. Se as vitórias forem contra o Huachipato e The Strongest, o Grêmio passa de fase se o Estudiantes não derrotar o Huachipato.
se der empate ou Huachipato nesse jogo que acontece lá na Argentina. Se as vitórias forem contra Estudiantes de Strongest, o Grêmio passa de fase se o Huachipato perder para o Estudiantes. Então, o Grêmio vence o Estudiantes, vence o The Strongest, passa com 6 pontos, desde que o Huachipato perca na Argentina para o Estudiantes. Com 5 pontos, o Grêmio pode passar, Bolinho? Pode passar. Se a vitória for contra o Estudiantes, o Grêmio ganha do Estudiantes e empata com o Huachipato com o The Strongest. Vai passar de fase se o Huachipato não derrotar o Estudiantes lá na Argentina. Se o Grêmio vencer o Huachipato, empatar com o Estudiantes e empatar também com o The Strongest, passa de fase se o Estudiantes não vencer em casa o Huachipato. Se a vitória for contra o The Strongest, e aí 2 empates contra o Huachipato e Estudiantes, o Grêmio passa de fase dando empate entre Estudiantes e o Huachipato. Esta é a matemática do Grêmio para o Grêmio passar de fase e chegar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos para o grupo D, que é o grupo do Botafogo. Botafogo já está matematicamente classificado. Resta saber se vai passar em primeiro ou em segundo. Por que o Botafogo está classificado? Júnior de Barranquilla e Botafogo tem 9 pontos. Universidade do Peru tem 5. No máximo, se o Universitário vencer a LDU fora de casa na última rodada, vai chegar a 8. Então o Botafogo está classificado. Tem um duelo direto em Barranquilla entre Júnior e Botafogo. Botafogo tem que vencer a partida para terminar em primeiro lugar. Como o Júnior está na frente pelo saldo, 9 pontos, saldo 3 contra 9 pontos e saldo 1 do Botafogo, o Júnior vai jogar no dia 28 de maio, que é uma terça-feira, às 7 da noite, em Barranquilla, na Colômbia, pelo empate contra o Botafogo. Botafogo, para ser líder do grupo, terminar na primeira posição, tem que vencer a partida. Ok? É a situação do Botafogo. Grupo E. Grupo do Flamengo. O Flamengo, no momento, ocupa a segunda posição. O Bolívar, da Bolívia, é líder com 10. Flamengo e Palestino do Chile dividem a segunda posição com 7. No saldo, o Flamengo é o segundo colocado. O Flamengo tem saldo 4 contra saldo negativo 3 do Palestino. E o Milionários é lanterna com 3 pontos na tabela. Situação do Flamengo. O Flamengo, pessoal, está classificado para o playoff da Sul-Americana. Ninguém quer saber disso aí, né? Mas torcedor do Flamengo, mas na pior das hipóteses, o Flamengo vai para a repescagem da Sul-Americana. Muito bem. Para o Flamengo ser primeiro colocado do grupo, ele tem que vencer a partida. Ele tem que vencer em casa o Milionários e o Bolívar tem que perder na Bolívia para o Palestino. Só dessa forma. O Flamengo ganha, vai a 10 pontos. Bolívar perde, fica com 10. O Flamengo tem saldo 4, vencendo por 1-0 vai a saldo 5. Bolívar perde, fica com saldo 1, por exemplo. Então, para o Flamengo ser primeiro colocado, tem que vencer a partida e o Bolívar tem que perder em casa para o Palestino. Para o Flamengo conquistar a segunda vaga. Se vencer o jogo, 1-0 para o Flamengo contra o Milionários. Garante a segunda colocação, passa de fase. Se o Flamengo empatar com o Milionários, também passa de fase, desde que o Palestino não derrote o Bolívar lá em La Paz. Se der empate ao Bolívar, o Flamengo empatando o jogo, passa de fase. E se o Flamengo perder em casa para o Milionários, mesmo assim passa de fase se o Palestino perder na Bolívia para o Bolívar. Esta é a matemática do Flamengo, o Flamengo passar de fase ou na primeira ou na segunda posição. Vamos para o grupo F, que tem o Palmeiras. Palmeiras já é o primeiro colocado do seu grupo. Tem 13 pontos na tabela contra 7 do São Lourenço, 4 do Del Valle e também do Liverpool do Uruguai. São Lourenço, que pega o Palmeiras, em São Paulo, dia 30, última rodada, 7 da noite. São Lourenço vencendo o Palmeiras, vai a 10. O Palmeiras tem 13. Então o Palmeiras já é o primeiro colocado, só vai cumprir tabela contra o São Lourenço na última rodada. O Palmeiras classificado já como o primeiro colocado desse grupo F da Copa Libertadores da América. E o São Lourenço vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo pelo empate para passar de fase. São Lourenço só será eliminado, primeiro, se perder para o Palmeiras e se tiver um vencedor aqui entre Del Valle e Liverpool, conforme for também o saldo aqui, ó. Del Valle tem saldo negativo 2, o Liverpool menos 7. Então, talvez até perdendo o jogo para o Palmeiras, o São Lourenço possa passar na segunda posição. Grupo G, que é o grupo do Galo, do Atlético Mineiro. O Atlético está matematicamente classificado para a próxima fase da competição, mas ainda não é o primeiro colocado do grupo. A última rodada nesta chave, no grupo G, acontece dia 28 de maio, 7 da noite. Em BH com o Atlético e Caracas, no Uruguai com Peñarol e Rosário. Atlético tem 12 pontos, Peñarol tem 9. Quem pode passar o Galo? O Peñarol, obviamente, que vai disputar a vaga também com o Rosário aqui, ó, confronto direto pela vaga aqui. Se o Rosário vencer o Peñarol lá no Uruguai, quem passa de fase é o Rosário.
Mas vamos falar do Galo aqui. Se o Galo vencer a partida ou empatar o jogo, quando a bola rolar entre Atlético Mineiro e Caracas, com o empate o Galo vai estar garantido a primeira posição na chave. O Atlético só poderá perder a primeira posição perdendo o jogo para o Caracas. E mesmo assim, se o Atlético perder o jogo, mesmo assim poderá passar na primeira posição se o Peñarol não vencer o Rosário. Por exemplo, o Galo perde em casa para o Caracas e dá empate entre Peñarol e Rosário, o Atlético passa de fase. Aí o Galo fica com 12 pontos contra 10 do Peñarol. Ou então, se o Rosário vencer a partida, o Galo perde o jogo, fica com 12. Rosário vence o Peñarol no Uruguai, o Rosário vai a 10, o Galo vai ter 12. Então, Galo muito próximo de garantir a primeira posição. Então, com vitória ou com empate, o Galo garante a primeira posição nesse grupo G. E mesmo perdendo, vai ser primeiro colocado desde que o Peñarol não vença em casa o Rosário. Vamos para o grupo H, pessoal, que é o único grupo que não tem brasileiros. Aqui os dois estão classificados. River Plate e Nacional do Uruguai. Os dois estão classificados nesse momento para a próxima fase da competição. Resta saber quem vai passar na primeira colocação. O River vai jogar em casa com o Táchira. Joga pelo empate para passar de fase na primeira posição. Para o Nacional ultrapassar o River Plate, primeiro, o River tem que perder em casa para o Táchira. Digamos que perca por 1-0, vai passar o dos 6 aqui, certo? O Nacional teria que vencer o Libertad no Paraguai por 4-0. Então a tendência é que nesse grupo aqui H passe realmente o River em primeiro e o Nacional de Montevidéu na segunda colocação. Até a última semana do mês de maio para sabermos os últimos 6 classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Já temos 10 classificados: Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Júnior, Nacional de Montevidéu, River Plate, Tajeres e também o The Strongest. Tchau!